Palavra de Deus para os nossos corações, Neemias, capítulo 9, versículos 19 e 20. Mas tu, pela multidão das tuas misericórdias, não nos abandonaste no deserto. A coluna de nuvem nunca se afastou deles durante o dia, para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo durante a noite, para iluminar o caminho por onde deviam seguir. E lhes teu bom espírito para os ensinar. Não lhes negaste o teu maná para poderem comer e lhe deste água quando tiveram sede. Vamos então à mensagem de hoje, é um texto muito longo, mas que só a leitura já gerará em nós muitas respostas. Mulheres anônimas da Bíblia, a sábia de Bet-Maaca. Vou ler então o texto bíblico na versão Prazer da Palavra, que não está ainda este volume publicado. Em 2 Samuel 20, 14 a 22, nós lemos o seguinte: depois dessa providência, é uma história que vem continuando, todos os comandados de Joabe o seguiram em busca de Seba, filho de Bicri. Seba procurou agitar todas as tribos de Israel até chegar ao riacho Bet-Maaca. Ninguém aderiu à sua causa, com exceção de seus familiares, que decidiram acompanhá-lo. Joabe e os seus soldados chegaram e cercaram a cidade. As forças de Joabe construíram uma rampa junto à muralha para derrubá-la. Uma moradora sábia gritou de dentro da muralha: Parem, parem, quero falar. Digam ao general Joabe que se aproxime, porque quero conversar com ele. Quando Joabe se aproximou, a mulher lhe perguntou: Falo com o general Joabe? Ele respondeu: Sim, eu sou Joabe. Ela disse então: Ouça, por favor, o que tenho para lhe dizer. Joabe respondeu: Estou ouvindo, fale. A mulher disse: há um ditado antigo em nosso país: peça conselho aos moradores de Bet-Maaca e tudo será resolvido. Eu sou a mulher de paz, sou fiel ao Deus eterno. Por isso lhe pergunto: seu plano é destruir uma importante cidade de Israel, uma cidade amada pelo Deus eterno e onde moram muitas pessoas? Joabe respondeu: de jeito nenhum. Longe de mim devolver e destruir a sua cidade. Só temos um grande problema. Seba está escondido entre vocês. Ele, que é natural das montanhas de Efraim, está desafiando o rei Davi, insuflando pessoas para derrotá-lo. Seu nome é Seba, filho de Bicri. Podemos resolver as coisas. Se vocês me entregarem este homem, só ele mais ninguém, iremos embora sem atacar sua cidade. A mulher prontamente respondeu: vamos jogar a cabeça de Seba por cima da muralha. A mulher sábia reuniu os moradores da cidade, que decidiram cortar a cabeça de Seba, filho de Bicri. Eles jogaram a cabeça até onde estava Joabe. Satisfeito, o general mandou tocar o trompete em sinal de retirada. Joabe voltou para Jerusalém ao encontro do rei Davi. Essa é uma história, para nós, assim, um pouco horrorosa, não é verdade? Porque fala de mortes, mas uma morte que evitou centenas de mortes. Não sabemos qual era a população de Bet-Maaca, mas pelo menos aí umas 4 ou 5 mil pessoas, que é uma grande população naquele contexto. O que aprendemos com essa mulher? Aprendemos, primeiramente, que na vida nós temos que tomar decisões difíceis. Antigamente se usava uma expressão, né? Temos que fazer a escolha de Sofia. Decisões difíceis. Isso faz parte de nossa jornada. Por exemplo, 2 pessoas estão doentes em nossa casa. Não temos como socorrer as 2 ao mesmo tempo. Qual vamos socorrer primeiro e depois a outra? São decisões chamadas de Sofia, difíceis de serem tomadas. Essa mulher estava diante de uma decisão difícil: salvar toda a sua população ou entregar um estrangeiro que se escondeu na cidade. Lembrando que o dever da hospitalidade era algo muito valoroso
na antiguidade. Então essa história nos lembra que na vida nós temos que tomar decisões difíceis. Sempre temos que tomar decisões difíceis. No caso dela, entre morrer muita gente e morrer apenas uma só pessoa, embora fosse morte. Por isso, decisão difícil. O ideal seria, não, vamos fazer o seguinte, general, ele vai ficar com a gente, vamos prendê-lo aqui na cidade, ele nunca mais vai sair, o senhor volta para casa. Mas essa opção não foi dada. Só foi dada a seguinte opção: ou vocês todos vão ser atacados pelo meu exército, ou vocês nos dão o foragido. Decisão difícil, como na vida sempre acontece. Segunda lição dessa história macabra, podemos dizer assim, que aprendemos, é que nós precisamos de sabedoria para decidir. A mulher conhecia a história. Ela usou a história que ela conhecia, esse ditado que ela citou, para então tomar decisão. E ela colocou, de certo modo, nas suas palavras, o general Joabe contra o muro. Você vai ter coragem de, conhecendo a história como ela conhecia, destruir uma cidade que o Deus Eterno ama? Você vai ficar contra o Deus Eterno, Joabe? Mais ou menos, ela usou essa argumentação, essa sabedoria para argumentar e salvar o seu povo. Precisamos sempre de sabedoria para decidir, não decidir sem pensar. Eu imagino, queridos amigos, aqui o seguinte: quando ela viu a força militar cercando a cidade, ela disse, o que eu vou fazer? Ela não deixou para outra pessoa. Talvez ela fosse a líder daquela cidade, a pessoa mais importante, a presbítera, no sentido antigo, a líder daquela cidade. E ela pensou, refletiu, lembrou da história e disse, vou tentar salvar a nossa cidade. Com sabedoria ela o fez. Precisamos, eu e você, sempre de sabedoria para tomar decisões. E a terceira lição que aprendemos aqui é que nós precisamos de ousar para conseguir aquilo que nós queremos. Ia dar certo o que ela falou? Bom, ela não sabia. Ela só soube depois. Ela ousou. Ela deu um passo adiante. Ela poderia ser morta. Uma lança poderia alcançá-la do outro lado, por algum lanceteiro que estava fora da cidade, antes dos muros. Ou ela poderia, assim que o povo militar de Joabe entrasse, ser aniquilada. Ela correu riscos. Mas a gente tem que correr risco, não é verdade? Ousadia. Nessa ousadia, ela colocou os interesses do seu povo acima dos seus próprios interesses. 3 lições aqui quero recapitular. Sempre na vida precisamos de sabedoria para decidir. Peça sabedoria a Deus. E Ele dá. Essa é a minha experiência, estou certo que é a sua também. Segundo lugar, nós precisamos ousar. Eu estou trocando aqui as bolas, mas já volto ao ponto principal. Nós precisamos ousar. Não há decisão sem risco. E aquela mulher disse isso. Então, eu volto ao primeiro item que quis destacar aqui por último. Nós temos na vida que tomar decisões difíceis. Como eu gosto de dizer, a mala da vida não é leve. Às vezes é leve, às vezes não é. Mas temos que tomar decisões difíceis. Fazer uma cirurgia que não queremos fazer, por exemplo, que tem risco, toda cirurgia tem risco. Mas a minha certeza é que se você orar ao Deus Eterno, pedindo sabedoria, vai receber. Tenha paciência. Não decida antes de ouvir claramente a orientação de Deus através de muitos mecanismos que Ele nos dá. É sabedoria para decidir. Ouse, decida. Pense nisso quando você ouve a música